Sei. Vou fazer uma revisãozinha desde o começo, porque na última aula foi muito rápido, não deu tempo de a gente assimilar a brincadeira direito, embora nós já tivéssemos conversado sobre aquilo, né, também tinha sido rápido, não era o momento oficial de discutir, então agora chegou o momento de falar com mais calma. Alguém lembra o que é isso aqui, ó? Força. F de força de que tipo? Toda força é vetorial, parabéns, toda força é vetorial, né, porque força tem que ter módulo, direção, sentido, além da unidade, 4 informações. É verdade, é vetorial. Força de que tipo? Ótimo, daria para dizer que o ideal é falar elétrica, porque eletromagnética tinha que ter campo magnético junto. Concordam comigo? Vai aparecer logo nas nossas vidas força eletromagnética. Fica só entre nós, hein? Força eletromagnética é assim, ó, campo magnético, vezes carga, vezes a velocidade que a carga tem, vezes seno do ângulo que a velocidade faz com o campo. Olha que bonito, mas isso aqui é depois, é outra aula. Eu sabia que B é um beta ou é um B mesmo? É um B mesmo, é um B. É o Tesla. Quantos Tesla de campo magnético tem na região? Certo? A gente mede campo magnético em Tesla. Já vamos discutir isso. Mas tu vê, ó, se a partícula tiver com ângulo, a velocidade da partícula tiver com ângulo zero em relação ao campo magnético, não tem força. Então tem campo magnético apontando para lá. A partícula carregada passa assim ou assim, não acontece nada. Ela só vai ter força atuando nela se tiver um certo ângulo. Se ela vier perpendicular, ela fica girando dentro do campo magnético presa. E se ela vier oblíqua, ela sai num giro espiral, helicoidal, bem bonito. Certo? Tem a ver até com a aurora boreal. Depois nós vamos estudar isso. Muito bonita essa parte. Tá chegando! Mas não, essa seria a eletromagnética. Tinha carga elétrica e campo magnético. Essa aqui só tem cargas. Então ela é a força? Lógico, lei de Coulomb, o nome dessa fórmula. Lei de Coulomb. Quando eu te ensinei ela, eu fiz uma comparação com a... lei de atração das massas. Olha a diferença aqui no lugar das cargas. É a massa dos corpos. No lugar da constante eletrostática é o Gzão, constante gravitacional universal. Não vai confundir com a aceleração da gravidade. Certo? Beleza. Só que aí eu te mostrei que força não é tudo na vida. Em alguns fenômenos tem que saber a força. Mas na maioria dos fenômenos do nosso dia a dia a gente está preocupado com energia. Certo? Não precisa saber se será que eu vou ter força para fazer alguma coisa hoje na minha vida? Né? É muito raro precisar saber se tu vai ter força para erguer um peso no teu dia a dia. Agora, a energia está toda hora ligado, né? Será que eu vou comer o suficiente? Será que eu não comi demais? Certo? Esse tipo de coisa tu precisa, né? Se tu não te alimentar direito, tu não vai ter energia realmente para fazer as coisas da tua vida. Então, como é que calcula a energia originalmente na física? Energia é trabalho, força vezes distância, lembra disso? Jogando aqui nesse F a lei de Coulomb, muito obrigado, tem que repetir para aprender, hein? Lei de Coulomb, aí cortou a distância de cima com A ao quadrado, e olha ali. Tudo bem para vocês? Então antes era força, agora é energia potencial elétrica. Elétrica, é isso aí. Bem parecido, né? A partir dessas duas ideias, pode falar, amigo. Por que eu só entendi por causa do módulo ali? Qual que diferença faz? Parabéns, garoto. Como essa aqui é uma grandeza, não interessa o mais ou menos, a seta é que diz para onde ela vale. Uma grandeza escalar, certo? Aí o mais e o menos faz sentido, porque não precisa saber para onde ela está apontando. Então o mais e o menos mostrarão só situações diferentes a partir do 1, 0, certo? Agora a seta, né, se isso aqui é mais, menos seria para o outro lado. Mas se a seta já representa o sinal, então não precisa se preocupar com o sinal. Então como esta é vetorial, vai ter uma seta para representar, eu não preciso me preocupar com mais e menos, certo? Aí eu tenho que lembrar que os opostos. E aqui não, aqui faz sentido. Mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos, mostrando o sentido em que as cargas iriam. Mais com mais repele, menos com menos repele, e mais com menos atrai. Então o sinal ali poderia representar para onde a carga iria, certo? Por que você não sumiu isso? Legal, boa pergunta. Porque assim, ó, se tu pensar numa carga aqui, essa é uma carga elétrica grandona, essa ali é uma carga menor, certo? As forças vão ser atrativas, né? Quando essa for atraída, ela vai vir bem na direção da força, certo? Então o deslocamento dela sempre ocorrerá na direção da força. Então o ângulo vai ser sempre zero, certo? Essa é a ideia. Vai ser sempre zero ângulo, em função, né, dessa situação. Sempre para onde a força atuar, a distância, né, o deslocamento vai ocorrer, o ângulo vai ficar sendo zero.
E mesmo que não fosse o ângulo zero, a parcela da força que importa naquele fenômeno está fazendo zero com o deslocamento. Porque quando, se eu deslocar essa partícula aqui, por exemplo, ó, certo? Para cá, qual é esse ângulo? 90 graus. Então, se eu deslocar ela na perpendicular, não vai ocorrer trabalho pela força elétrica. Né? E aí, como eu queria calcular o trabalho da força elétrica, sempre o ângulo vai ter que ser zero. Certo? Ou ela vai, ou 180, né? Ou ela vai ter que se afastar ou se aproximar. Certo? Bonita pergunta. Galerinha, olha só. A partir da ideia de força elétrica e energia elétrica, nós desenvolvemos outras ideias. A ideia de campo elétrico e a ideia de potencial elétrico. A ideia de campo elétrico e a ideia de potencial elétrico. Olha só de onde é que nasce campo elétrico. Campo elétrico é força sobre carga. Como vai cortar uma carga de cima com a carga de baixo? A fórmula se transformou nessa, ó. Essa é a fórmula de campo elétrico. Potencial elétrico está relacionado com o que, gente? Energia, que também a gente chama de quê mesmo? Energia ou trabalho. É, falei hoje sobre trabalho. Falou em trabalho na física. Energia. Certo? Tem a ver com energia. Quer dizer que já que essa vem de força que é... Ele também é... Lógico. E voltagem, potencial elétrico, que vem de... que é escalar, também vai ser... Exato. Substituir a fórmula da energia uma dentro da outra, cortou carga de cima com a carga de baixo, ficou ali. Ontem, na aula de ontem não, né? Na última aula de física, eu usei só essas duas fórmulas para vocês, né? Eu fiz uma coisa bem rapidinha, certo? Hoje, pelo menos, eu relembrei a origem das fórmulas, né? Outras fórmulas que podem aparecer, certo? Não se esqueçam que às vezes eles colocam no lugar do E, trabalho, certo? Trabalho da força elétrica. No lugar do E, W de trabalho em inglês, certo? Dá para calcular pro lado? Como? Dá para calcular pro lado? Boa pergunta, garoto. Boa pergunta. Olha, se ele fornecer o gráfico da força versus a distância e esta força for elétrica, continua valendo a regra. Isso é geral, certo? Boa colocação, certo? Muito bom. Então, né, algo que com certeza tem uma chance enorme de aparecer na UFSC aí, calcular a área de um gráfico, seja para determinar o trabalho ou a distância percorrida, né, se fosse velocidade versus tempo, né? Valeu pela lembrança. Manda. Como que dá para ver pelo cálculo? Como que dá para ver pela área do gráfico se a distância é o quadrado? Como que dá para ver pela área do gráfico se a distância está ao quadrado? Não entendi a pergunta. Não está ao quadrado ali a distância? Essa aqui? Sim. Aí geralmente é f vezes d daí, que é f vezes d ao quadrado. É que assim, olha só, cuidado, cara. Esse aqui agora ele tá entrando num campo perigoso, cara, para ficar consciente da discussão que está acontecendo. Quer ver? Aquele gráfico que eu fiz, que eu sugeri, que o amigo levantou, força versus distância, eu estou imaginando o seguinte, ó, uma carga, outra carga, esta está fixa, tem uma força elétrica atuando, certo? E o cara está se deslocando. Aí ele se deslocou até aqui. O cara foi parar ali na frente. Então, se ele fornecer o gráfico da força versus a distância, certo? A força vai aumentando com o passar do tempo, e ela vai aumentar com o quadrado de distância, vai dar um gráfico esquisitão assim. Aí eu ia calcular aquela área, que vocês só vão aprender a calcular essa área na faculdade, área de coisas que tem uma função quadrática, né? Tem que aprender integral. A integral é a invenção do Newton que permite fazer esse tipo de cálculo, calcular a área embaixo de uma curva qualquer, não interessa qual é a equação da curva. Ele inventou um método instantâneo para tu fazer isso. Então tu vai lá em Move, faz um método instantâneo, calcula aquela área, certo? Só que na hora que tu fala para saber se a força se a distância é ao quadrado ou não, de repente tu está querendo dizer, representar a distância entre as cargas, não a distância que ela se deslocou, a distância entre as cargas com a força, certo? Se a gente colocar esse gráfico da distância entre as cargas com a força, a gente vai estar fazendo esse gráfico aqui, ó, certo? Onde esse aqui seria o nosso x e aquele lá o y. Isso é uma equação de segundo grau, né? Então, com certeza, nesse caso, o formato do gráfico ia denunciar o que está acontecendo. A força está aumentando, né? À medida que a distância diminui. Então, seria algo do tipo assim, ó, certo? Uma parte de uma parábola, ela só não vai continuar depois lá, né? Continuaria depois que passasse da carga, né?
certo? Ela continuaria pro outro lado, beleza? Mas tu vê, né? Claro, né? Equação de segundo grau, né? Parábola, né? Primeiro grau, reta, né? Então não fugiu um pouquinho do escopo da aula já, caímos um pouquinho na matemática, ficou mais filosófico já. Mas vamos lá, galerinha. Fiz uma revisão da parte de eletrostática e agora vamos lá. Na aula passada eu analisei uma esfera condutora carregada com cargas. Hoje eu quero fazer análise com cargas. Show de bola. Manda, amigo. Faz diferença. Isso é uma provocação que eu faço com os alunos. Né? É uma provocação porque às vezes o cara trava só porque a letra mudou, porque ele não está acostumado a usar aquela letra. Certo? Então é meio que provocativo mesmo. Não interessa maiúsculo, minúsculo. Quando tem duas, eu boto minúsculo, que me deu na telha. Quando é uma só, eu boto maiúsculo, que fica mais bonito. Tá? Então não, fica tranquilo com isso. Outra, cara, ó, nem sempre são as mesmas letras. Na U eu tento usar as letras que a UFSC usa. Mas os caras também são filho da mãe. Ano eles botam trabalho assim, certo? Já vi massa específica na UFSC, Mi, ser assim. Aí, nos últimos 10 anos, errou. Certo? Então eles mudam a letra mesmo. De um livro para o outro o cara muda a letra. Isso é uma coisa bem delicada. E é por isso que eu não recomendo. Quando na nossa apostila, no nosso material e no norte do país, Rho é peso específico. Certo? Mas a UFSC usa Rho como massa específica. Tanto que no teorema de Steph da UFSC, P igual a P0, não dá nem para falar o MG hoje. É Rho G hoje. Certo? Então, esses são detalhezinhos importantes, né, de lembrar. Muito bom. Pessoal, agora vamos entrar realmente na parte da aula que é o novo, que é o importante. Se eu for estudar o potencial elétrico lá no centro da esfera, cada uma das partículas em excesso, cada um dos elétrons em excesso, mais uma vez eu só peguei para simplificar 4 elétrons em excesso, vai gerar um potencial negativo lá no centro, certo? E somando esses potenciais negativos vai dar um certo potencial negativo. Vamos botar um número para pensar mais fácil, menos 10 volts. Certo? Quer dizer que cada carga daquela gerou menos 2,5 volts ali. Tudo bem? Certo? Então deu menos 10 volts, está ali. Menos 10 volts. Quando eu for para esse ponto aqui, o potencial gerado por essas duas cargas, o que aconteceu com ele? Aumentou em módulo, certo? Se antes eles geravam aqui menos 2,5, aqui sei lá, eles vão estar gerando menos 4 cada um, certo? Já deu menos 8. Adivinha quanto cada um desses vai gerar? Menos 1 e menos 1, totalizando? Claro, porque como a distância aumentou desses aqui, ó, o potencial deles diminuiu em módulo. Só que esses aumentaram em módulo, continuou dando menos 10. Mesmo quando eu me afastei do centro, ó, mesmo quando a distância do centro aumentou, continuou dando menos 10. E aqui, adivinha? E aqui? Aqui. Isso, por isso que é uma retinha constante, ó, a voltagem é sempre menos 10. A voltagem é sempre menos 10. Só que depois que eu saí da esfera, essa esfera carregada se comporta como se toda a carga estivesse no centro, como se os 4 elétrons estivessem no centro. Dá no mesmo, certo? Porque se eu pensar nessa distribuição, alguns ficam próximos, outros ficam longe. Se eu boto todos no centro, todos vão ter a mesma distância e esses vão ter se afastado do mesmo tanto que esses se aproximaram. Isso se compensa. Então, para ficar fácil de raciocinar, depois que tu está fora do corpo carregado, tu considera que toda a carga do corpo está no... Não escutei, no? Sim. Muito obrigado. Yes. E aí, cara, à medida que tu se afasta, a fórmula que tu vai ter que usar para raciocinar é essa aqui, né? Onde o que é todas as 4 cargas no centro. E olha lá, quanto maior a distância, menor a voltagem potencial. E vai se aproximando de zero. E assim como no estudo dos gases, forma-se uma hipérbole equilátera, certo? E vai tendendo a zero, claro que lá na PQP vai acabar virando zero. A única diferença do gráfico de hoje para o gráfico da aula passada qual foi? Para o potencial. Só um detalhezinho, É o gráfico, exatamente. Que mudou o gráfico? Uma coisa bem boba, bem lógica.
Parabéns, garoto. Antes era positivo, era virado para cima, porque as cargas eram positivas, certo? Agora é negativo, então o negativo é para baixo do plano cartesiano, não é? Mudou alguma coisa de fato? Nada, o raciocínio é o mesmo, carga positiva ou negativa. O que é importante tu entender? Pelo fato de potencial elétrico ser uma grandeza do tipo escalar, o lugar onde tu se enfia dentro da esfera não altera o valor, certo? Mas tem valor, mas é um valor constante. E só depois que tu sai desse corpo carregado e começa a se afastar, é que começa a diminuir de fato o potencial, tendendo a zero no infinito. Dobrou a distância, cai pela metade do potencial. Triplicou a distância, cai 3 vezes o potencial. Beleza? Quando eu for fazer o estudo do campo elétrico ali, agora está aqui, ó. E campo elétrico em newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, a distância em metros, vou fazer o gráfico. Para onde aponta o campo elétrico gerado por essa carga? Carga negativa aponta para dentro dela, lembra? Porque uma positiva seria atraída. O campo elétrico é sempre desenhado de acordo com uma carga positiva. Os opostos se atraem, então esta carga gera um campo para a esquerda. Cuidado, a gente está muitas e muitas aulas falando isso. Tem bastante gente confuso ainda com isso. É só pensar numa partícula positiva, Gisele. Essa aqui, por exemplo, ó. Pronto, porque atrai. E essa aqui de baixo. E a de cima. E os módulos desses vetores? Todos iguais, porque são elétrons que têm uma carga elementar, o famoso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa fazia tempo que a gente não colocava, hein? Mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Valor da carga do elétron, ou também da carga do próton. Por isso, mais ou menos, a famosa carga elementar. Muito bom. Essas distâncias são todas iguais, já que eu estou falando de uma esfera, tudo bem? E aí esse vetor anula esse vetor anula esse vetor, por isso o campo elétrico dá zero. Ele sim é zero. E na aula passada eu fiz na ordem diferente mesmo. Então, ó, o campo elétrico era zero lá no centro. E o que acontece quando eu vou fazer o teste do campo elétrico ali? Continua dando zero, porque o valor desses aqui, opa, é apontando para ela, né? O valor desses vetores aumentaram, mas o valor dos outros vetores diminuíram. E o ângulo entre eles, na hora da decomposição, faz com que eles se cancelem. E continua dando, e dá zero, e dá zero, e dá zero, mas não pode encostar. Não vai encostar no metal ali, porque ali, na hora que a gente encosta no metal, deixa de ser zero. Por quê? Porque os elétrons em excesso, na verdade, eles são zilhões de elétrons, né? São zilhões de sassaricando pela superfície. Aqui na eletrostática a gente finge que eles estão, só para ficar mais fácil de pensar. Mas a física subatômica ali é bizarra, elétrons sassaricantes. Quando tu vai olhar os elétrons sassaricantes bem na superfície do corpo, esses vários elétrons aqui na proximidade geram campos elétricos nos sentidos opostos e se anulam de fato. Mas esses elétrons no resto da região geram campo elétrico apontando para eles, e aí já não se anula mais. E dá um certo valor que depende do raio da esfera e da carga distribuída. Então vamos dizer que dá um valor X ali, quando a gente está encostado na esfera. Depois que a gente desencosta da esfera, esses elétrons que estavam bem na superfície externa do corpo, que estavam gerando campos elétricos que se anulavam, agora esses campos elétricos já não se anulam mais, certo? Porque já está desencostado da superfície. E nessa situação, então, o campo elétrico dá um salto e dobra de valor. Logo depois que tu desencostou atomicamente do corpo, o campo elétrico dobra, dá um salto de valor. E depois que ele dobrou, sim, ele começa a cair. Porque depois que eu saí da esfera, é como se toda a carga estivesse no centro. Aí tu pode pensar nessa fórmula. E olha lá, distância ao quadrado. Quer dizer que não vai ser uma queda tão suave quanto essa, vai ser uma queda mais brusca, ó. Porque ao dobrar a distância, cai 4 vezes o campo elétrico. Quando triplica a distância, 9 vezes cai o campo elétrico. Viu como caiu de maneira mais intensa ali? Tudo bem? E aí aquela história que eu te confessei, né? Quando o meu professor me explicou isso, ele não me tentou fazer enxergar o vetor ali que explicava essa coisa absurda. Eu simplesmente não acreditei. Eu decorei para o vestibular, fiz as questões vestibular, mas eu fui para a faculdade sem acreditar dentro do meu coração nisso. Ó. Eu falei, professor, até confessei, professor, desculpa, eu só acredito que é isso se um dia eu ver. Se um dia eu for lá pegar um cara, ver o cara medindo na esfera e depois desencostar da esfera e o aparelho me falar que é o dobro do valor, senão eu não acredito.
Pelo amor de Deus, como assim? Até então eu estava achando a natureza tão confortável, tão bonitinha, dobrou, triplicou, legal, tudo facilzinho. Agora é esse tipo de comportamento. Aí eu comecei a entender por que a gente estudava função composta em matemática, né? Ou função com várias definições, né? Porque a natureza exige isso, cara. E não se esqueçam, toda a física que a gente te ensina aqui é uma física toda com as arestas aparadas para ficar redondinho, para ninguém se machucar, para ninguém ficar magoado. Agora deixa eu te contar como a natureza é filha da mãe. Lembra? Tudo bem? Bota os dois para oscilar. Lembra? Mais um. Bota isso aí para oscilar. 2012 nós estamos, né? Ninguém consegue prever o movimento desse último. Então assim, ó, pêndulo. Um pêndulo, dá para prever o movimento? Tranquilo. Bota um outro pêndulo na ponta desse. Ainda dá para prever o movimento, que vai ser super errático e bizarro. Uma hora eles vão girar, vai ser louco. Bota o terceiro pêndulo. Não consegue se prever o movimento dessa extremidade com o passar do tempo. Não existe ainda matemática que consiga prever isso. São tantas as variáveis, são tantos os detalhes ali, certo? Que a gente depois de um tempo não consegue mais prever o movimento desse cara. Fica um movimento completamente aleatório e errático que a gente não consegue prever ainda, entender por que ele fica daquele jeito. Tu vê, cara, uma coisa tão idiota como essa, o homem não consegue descrever o movimento dessa porra. 3 barrinhas grudadas girando. Tá entendendo o que é a natureza, bicho? Então assim, ó, o cara fez doutorado em engenharia. O cara pega qualquer problema de indústria, vai lá e equaciona, diz o que tem que fazer, qual maquinário comprar, como resolver, puf, bota a máquina para funcionar. Tu dá isso aqui pro cara, o cara pode passar a vida estudando, ele não vai conseguir ainda resolver aquele problema do movimento daquela terceira maldita peça. Complicado, hein? Imagina entender um átomo. Bizarro, né, cara? E quem vai ser o próximo gênio mesmo? O cara que conseguir entender isso? Não. O cara que conseguir botar matemática para entender a célula humana, a divisão da célula, os comportamentos biológicos da célula matematicamente descritos. Aí esse cara vai ser o próximo gênio da humanidade, o próximo Einstein. Muito bom. Então, de repente, imagina, faz faculdade de biologia, junto com a de matemática, né? Imagina? Ora, isso aí ia dar o que falar, meu querido. Muito bom. Vamos lá, vamos voltar à física confortável aqui. Ah, que delícia! Caramba, acabei de te mostrar mais uma vez que o dentro de uma esfera carregada é constante. Beleza, aí lá fora ele começa a cair. E o campo elétrico no interior de uma esfera carregada, condutora carregada, é nulo, é nulo. Mas espera aí, para uma partícula se deslocar, uma partícula carregada se deslocar de um lugar para o outro, não tem que ter uma força elétrica atuando nela? E para ter uma força elétrica atuando nela, não tem que ter um campo, né? Para poder ter força tem que ter campo, não tem? E olha lá quanto é que é um campo. 0. Quer dizer, uma partícula carregada ali dentro vai ter o porquê ser jogada para algum lugar? Ela vai ficar ali onde ela está. Quer dizer que quando estamos no interior de um condutor carregado, nós estamos salvos de efeitos elétricos externos. Quando Faraday percebeu isso, ele é assim, porra, caramba, se a gente estiver dentro de uma gaiola metálica e eu estiver dentro dela, mesmo que estivesse engatado na tomada ou que raios caíssem sobre ela, não vai acontecer nada comigo lá dentro, porque lá dentro o campo elétrico vai ser 0. E além do mais, o potencial elétrico é constante. Para poder ter corrente elétrica tem que ter DDP. O que é DDP? Diferença de potencial na tomada não tem 220 volts, tem uma DDP de 220 volts. De um polo para o outro, tem 220 volts de diferença. Um é 0, o outro é 220. Entre aspas, né? Lembra? Já te contei a verdade, né? Um é 0, o outro vai de 310 a menos 310, 120 vezes por segundo. Certo? Que equivale a um ser 0 e o outro ser 220 volts, constante. Por que eles mentem pra gente? O eletricista não infartar e não procurar outro emprego. Certo? Assim o eletricista fica mais calmo, achando que tem só 220 volts o tempo inteiro. Ele ficaria agoniado se ele descobrisse que é uma senoide ali, né? Oscilante e maluca. Certo? Se tu bota um osciloscópio ali na tomada, começa a aparecer na tela uma coisa que tu não consegue acompanhar com o teu olho. Tem que pausar a tela para ver a curva da voltagem, certo? Indo de menos 310 a mais 310, né? Em 60 Hz, certo? As cargas que estão negativas dentro do negócio não pode transformar em positivo? As cargas negativas Estão dentro da esfera. Ah, tá. Aqui ainda não, né? Quando eu fiz essa análise, não tinha carga nenhuma ali dentro, certo? Só
Só que agora, se essa situação está lá, eu pego uma carga isolada e deixo essa carga isolada lá dentro, esta carga não vai ser forçada pelas outras para nenhum lugar, porque o campo elétrico das outras se anularam, certo? Mas eu não posso soltar aquela carga lá a ponto de ela encostar na superfície. Se ela encostar na superfície, ela vai anular uma das cargas negativas, que vão se redistribuir, continuando o campo elétrico nulo e o potencial elétrico constante, certo? Mas, né, eu estou considerando que essa carga foi colocada lá dentro e não entrou em contato, porque senão ela seria aniquilada. O R? O que é o R aqui, galerinha? Isso, é o raio. Quer dizer que até o raio está acontecendo assim. Para fora do raio já é fora da esfera. Aí começa a diminuir, certo? É isso aí, boa pergunta. Deveria ter avisado antes. Galera, o seu Faraday, então, fez uma experiência para mostrar que a ideia dele estava correta. Porque, né? Se hoje, 2012, é bem difícil acreditar nisso, de repente para o leigo, né? Tu imagina para a comunidade como um todo, né? Em 1800 e pouco, certo? Aí o seu Faraday fez o quê? Pegou gaiola, pegou passarinho e botou para-raio nas gaiolas. E o passarinho perfeito. Mais uma, perfeito o passarinho. Então eu também. Aí eu quero ver o que a comunidade científica vai fazer. Fez uma gaiola gigantesca, se enfiou dentro, conectou num para-raio em dia de tempestade e ficou lá dentro até que alguns raios atingissem a gaiola. E saiu de lá ileso, certo? Mostrando que de fato, se tu estiver num avião, ele pode ser bombardeado por raios e tu pode estar lambendo a fuselagem naquele momento, nu e molhado, e nada vai acontecer contigo, certo? Gaiola de Faraday, que também tem um nome de blindagem. O cara fica blindado, o cara não morre lá dentro. Aqui também, pô, tem vergalhões dentro dessas paredes e nas vigas, né? Impossível eventos elétricos externos me prejudicarem aqui dentro. Eu posso botar o dedo na tomada ali e morrer, certo? Porque não é um evento externo, ele está dentro da nossa gaiola de Faraday, certo? Agora um raio que atinge o prédio, certo? Nos atingir aqui dentro é absolutamente impossível. Não tem como um raio ser tão forte assim que quebrasse? Não, na verdade, a blindagem em si não. O que poderia acontecer... Oh, desculpa. Nada, Eu tava aqui senti um cheiro de gay. Espero que não seja comigo. Eu senti um cheiro de Se gay. o cheiro de viadinho, eu até aceitava. Beleza? Beleza, cara. Tô brincando, Tal, tô brincando. Tô magoado, tô magoado. Depois, se não fosse o Aikido, a gente ia conversar, né? Aquela bola de metal que tem no Museu da PUC, que as mulheres ficam cravando assim, tem assim, Cara, na verdade é o seguinte, ó, aquela bola lá é um capacete para que toda... Bonito tu ter falado isso, um momento bem legal ter falado isso. O negócio é o seguinte, ó, o excesso de cargas não fica na parte externa. Lembra do processo de eletrização por... Que bonito, corpos diferentes, né? Um ganha, o outro perde. Então o cara faz o seguinte, ó, o cara pega lá uma esteira de borracha, liga no motorzinho e essa esteira vai ficar girando. Pega um negócio de plástico, deixa encostado na borracha. E aí são materiais diferentes, vai começar a eletrizar. Pega um fiozinho e encosta ali por dentro do capacete. Todo o excesso de carga que for para o plástico vai para o capacete e o excesso de cargas fica na parte de fora do capacete. Então o capacete vai acumulando carga. Tu bota lá na borracha um outro fiozinho que leva para o outro capacete, bota na parte de dentro, a carga toda quer ficar na parte de fora, assim ela nunca vai querer voltar para lá, certo? Ou seja, o capacete funciona como um acumulador de carga. Aí pronto, né, cara? Uma menina bota a mão ali, como as cargas querem ficar o mais longe possível uma da outra, elas vão para a ponta do cabelo. E aí o cabelo dela se arma, certo? Para que as cargas fiquem o mais distante possível. Se uma outra menina fizer isso aqui, vai dar a mesma coisa, né? Os elétrons vão fugir da ponta dos cabelos, certo? Vão ficar cargas positivas, né? Excesso de prótons nos átomos das extremidades do cabelo. E aí, como os iguais se repelem, o cabelo fica armadão. E se a menina que está com a mão ali e a menina que está com a mão aqui se aproximam, com o dedinho, uma mão no capacete, eu já fiz isso lá em São Paulo. E aí, cara, é muito legal, um raio atravessa do teu dedo pro dedo do outro. Um raio. E dá uma cosquinha, certo? A criança mal sabe, coitada, que ele está passando uns 50 mil volts, certo? Mas é inofensivo, porque a quantidade de carga é muito baixa, né? A fonte das cargas é muito lenta, ela não consegue se recuperar a tempo, né? Mas é bem divertida essa experiência, né? É gerador de Van der Graaf, o nome disso, certo? Seu Van der Graaf fez um trabalho bem legal. E isso é bem simples de fazer, cara. Você pega duas panelas da tua mãe, né? Com dois materiais quaisquer lá na tua casa, tu pode esfregar com a mão se quiser, para dar uma carregada rápida, né? O legal é tu botar o motorzinho que fica automático, né?
E na tua casa tu gera lá um gerador de 50 mil volts com toda a tranquilidade. Né? Gerador de Van der Graaf. Vai ser uma boa para uma feira de ciências aí, futuramente. Né? Essa dica pra galera para a próxima. Certo? Como? Perfeito. Bota uma rodinha de carrinho no controle remoto ali. Não precisa nem desmontar o carrinho, né? Bota ele só penduradinho ali, show de bola. Professor, muito bom. Eu ia falar lá da... Eu ia falar que... Tá. Tem toda a razão. Aí é o seguinte, ó, se tu tiver de repente uma gaiola de Faraday e o raio que atingiu ali, quando ele passou a corrente em volta da gaiola, que é o que vai sempre acontecer, né? A corrente nunca vai para dentro da gaiola, pelos motivos explicados, esse aquecimento gerado pela corrente pode derreter essa gaiola. E essa gaiola pode fundir e cair com metal derretido sobre o corpo do experimentador, fritando e cozinhando com queimaduras de terceiro grau. Então dá para fazer sangue acontecer. Se quiser dá, não tem problema. Certo? Galerinha, então olha só, é que é só ser criativo, né, galera? Se tu quiser fazer a coisa explodir, é sempre só dar um jeitinho. Né? Então botamos o raio mais poderoso do mundo numa gaiola bem fininha, que vai sobreaquecer, e de repente uma gaiola de estanho que derrete fácil, no olho esquerdo do cara. Vai sair sangue, muito bom. Galerinha, então vamos lá. Te contei a blindagem eletrostática. Quando eu conto de blindagem eletrostática, para ficar marcante, eu penso no filme, aquele filme do Ferro Velho, lembra? Que o bandido está se escondendo aliás, o mocinho está se escondendo do bandido, e aí de repente, quando ele se vê, ele está nu e molhado no ferro velho. Ele sabe que os carros no ferro velho, eles ficam sem os estofamentos, sem nada, né? Certo? E os sem pneus também, né? Os pneus são retirados. E aí está todo metálico, o carro encostado no chão, certo? E raios começam a cair no pé do bandido, o bandido foge, o mocinho corre, e de repente o mocinho, para se proteger dos raios, lembrando a aula de física, fica dentro do carro, se segurando na ferragem do carro, na parte interna do carro. Lembre-se que ele está molhado e pelado. E a água está em volta do carro, chuva, e de repente raios, 3 raios consecutivos em cada parte do carro. E o mocinho nu e vivo sai correndo ainda e mata o bandido, e todos terminam felizes no filme. Certo? Então não se esqueçam, mesmo não tendo metal em todas as regiões, basta ter uma rede de metal razoavelmente bem distribuída em volta da criatura. O cara pode estar em contato com esse metal que vai estar carregado, desde que na parte interna. Pode botar os dedinhos para fora, certo? Mesmo molhado, o cara não acontece nada. Vocês já viram o Mythbuster, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Os caras fizeram isso trilhões de vezes. O cara pega uma pistola de água, o godudo lá, uma foca maluca, e aí tá todo molhadão, tá numa fábrica de raio, que é de 200 mil volts, uma máquina que fabrica raio. O raio sai perto da cabeça dele, de uma antena, é tudo metálico ali. Ele está em contato com aquele metal e com a pistola d'água ele joga a água para fora da gaiola de Faraday. Ou seja, ele está molhado, ele está encostando na água que está batendo na gaiola de Faraday, que está gerando 200 mil volts, que está disparando um raio lá no chão, no burst, sei lá, aquele boneco, eles chamam de burst, sei lá. E aí, cara, não acontece nada. E tu acha que o Bigodudo ia fazer isso se não tivesse certeza absoluta de que era seguro? Que o dono da fábrica de raio deixaria ele se abraçar numa coisa de 200 mil volts sem saber que ele não ia virar uma foca frita, meu Deus do céu. Certo? Então tu vê, né? É científico. Outra, como é que eu permiti viagem de avião? Toda hora um avião toma um raio. Toda hora um avião toma um raio. Não acontece nada. Pegou a aula de Faraday, né? Senão o avião seria uma sorte toda hora. Por tomara que não caia o raio, senão todo mundo morto, né? Para o avião cair com raio, mais uma vez, o raio tem que passar numa região muito terrível e tem que destruir todos os circuitos elétricos de uma só vez. Porque são vários. Tem partes do avião que tem 5 circuitos elétricos, um funcionando e 4 sobressalentes. Queimou um, liga o outro. Quebrou um, já liga o outro automaticamente. Então tem que queimar os 5 para cair o avião. Ou seja, geralmente quando o avião cai, um ser humano geralmente fez uma cagada. Se um ser humano não fizer uma cagada, é difícil o avião cair. Seja no projeto, seja na pilotagem, seja na previsão de tempo, certo? É muito raro realmente o defeito ser outro, assim, né, que é inesperado e é impossível de ser descoberto. E por isso eu sou tão fã da engenharia. E agora, para finalizar, poder das pontas, não se confundam. Olha só, vamos pegar aqui excesso de cargas positivas. Os iguais? Então elas querem ficar longe uma da outra, não é isso? E aí estou eu distribuindo as cargas mais ou menos com uma mesma distância uma da outra. Só que observe uma coisa. Se eu fizer uma superfície englobando uma certa região, se eu fizer uma esfera englobando uma certa região da superfície, em vários lugares, geralmente eu consigo abraçar apenas 2 cargas. Mas olha ali na ponta.
com uma esfera do mesmo tamanho das outras. Fica fácil abraçar pelo menos 3 cargas. Por quê? Porque naquela região pontiaguda tem mais superfície e menos volume. Concordas comigo? Tem mais superfície e menos volume. Então naquela região tem como haver uma certa concentração de cargas elétricas, uma densidade superficial um pouco maior. Quer dizer que se uma hora for disparar uma carga elétrica de algum desses lugares aqui para o chão, de tão carregado que isso aqui está, sem dúvida essa descarga ocorrerá na ponta. Por isso que o para-raio é pontiagudo. Por isso que as extremidades onde a pilha entra em contato com o aparelho são pontiagudas, para facilitar a passagem de carga elétrica, porque ali, já que tem mais carga elétrica, tem uma concentração de campo elétrico um pouquinho maior, então vai disparar, né, a carga com mais facilidade, certo? Então isso é chamado de poder das pontas. Vale lembrar, já que estamos falando de raio, que existem casos de seres humanos, né, tomarem 7, 8 raios aí, sobreviverem, né, e contarem felizes as histórias dos raios que os atingiram, certo? Qual é a explicação para isso, professor? Olha, é quase uma gaiola de Faraday, cara. A grande, imensa maioria das vezes, o raio passa pela parte externa do corpo, certo? Geralmente está um pouquinho molhado, está úmido, né? E a carga passa pela parte externa do corpo. E por isso, então, o aquecimento ocorre na parte externa, queimaduras até de 3º grau, às vezes até a temperatura é tão alta que chega a prejudicar os órgãos internos, né, que leva à morte em alguns casos, mas então a chance de sobrevivência se deve ao fato de a carga elétrica não atravessar o interior do corpo, e sim a parte externa do corpo. Né? Então, casos de pessoas que derreteram suas moedinhas que estavam no peito ao tomar um raio, né, provando que o aquecimento externo é absurdo. Não, a forma ela pode, né, porque assim, ocorreu o cancelamento dos campos elétricos justamente, né, pela forma ser esférica. Mas na prática o que a gente percebe é que só em regiões extremamente pontiagudas, né, na proximidade de regiões extremamente pontiagudas é que haveria mais risco. Então mesmo num carro, né, que não tem nenhum ângulo muito fechado, tu não vai ter como acessar aquele ângulo, é seguro. Então talvez o melhor lugar para estar num dia de tempestade é dentro de um carro. Certo? Mesmo que ele não tenha pneus, isso não tem nada a ver com a borracha, pela madrugada. A borracha não tem nada a ver. Como é que a borracha dessa espessura, que é o pneu, vai isolar 200, 300 mil volts, 1 milhão de volts, dependendo do raio, né? O raio cai no capô e já sai pelo pneu na hora, certo? Fala, amigo. Os outros dizem que se o raio atingir um humano, ele não morre dessa vez. Né? É, exatamente. Tá. Muito comumente ele pode não morrer. Mas no jardim da casa de praia da minha avó, quando minha mãe era menor, tinha um eucalipto que um raio caiu nele e partiu um. Sim, bacana. Porque Agora, aí é que tá, cara, a gente tem que dar uma olhada na saúde desse eucalipto também. Já aconteceu isso lá em casa. Por que isso pode acontecer? O que tem dentro do eucalipto? Água. E quando o raio atravessa, ocorre quando o raio percorre essa água, ocorre um super aquecimento. E quando a água líquida é aquecida, ela passa para o estado gasoso. E os gases tendem a se expandir. Pode explodir a árvore internamente, olha que bonito. Certo? Mas ele não é uma machadinha. Eu lembro que uma vez eu estava jogando futebol lá em casa, né, raio, e meu pai não estava em casa, né, porque não tinha ninguém que pensasse em casa naquela ocasião, cheio de árvore em volta e os pedreiros brincando lá no futebol, e eu na trave, jogando, agarrando bola com eles, estava brincando, festa rolando lá depois da obra, e nenhum adulto para falar, porra, sai daí quando cair um raio no eucalipto desse, mesmo caindo no eucalipto do lado, no chão o raio se espalha numa área bem razoável. Então pode dar problema. Vocês já viram filmagem do, né, raio caindo em campo de futebol aí, de uma galera cair desmaiada na hora no chão, certo? Então não tinha ninguém consciente disso, aí até que deu um estouro violento. E de tal forma que quando eu olhei, ele passou atrás da trave. Só que como eu era criança e assustado, na hora que eu olhei a sensação que deu é que ele tinha atingido a minha trave, né? E aí eu saí para dentro de casa e tal, e passamos incólume aquela vez, né? Mas pode ter certeza, ficar perto de árvore é a pior coisa que tu pode fazer em dia de tempestade. Ficar abaixado não é bom. Na verdade, se tu tiver uma região plana, o deitar no chão melhora, né? Porque a região mais alta vai dar mais próxima da nuvem, menor distância, mais chance do raio cair na tua cabeça. Se tiver uma região plana, então se tu estiver em pé molhado, o raio provavelmente cairá em ti. Outra coisa que ajuda, já que para cair o raio tem que ter um alto campo elétrico na região na hora, esse alto campo elétrico vai arrepiar o teu cabelo antes do raio cair. Tá? Então tá com alguém, o cabelo do cara arrepiou na região, tá ameaçando alguma coisa, vaza porque tá com grande chance de cair raio. Tem uma foto do livro de física lá, da minha bíblia de física, que eu uso para estudar, e lá tem a foto de uma mulher bem feliz tirando foto, nós chamamos Niagara Falls, né?
e o cabelão dela tá assim, como se estivesse segurando um gerador de Van der Graaf. E aí ela tira a foto, tal, sai dali, logo que ela sai dali, caiu um raio matando 7 naquela região. Certo? Então ela jamais imaginava, né, que naquele momento da foto ela estava correndo um risco de vida altíssimo. Certo? Então tem que ficar ligado. Se o cabelo estiver muito arrepiadão em alguma região, estiver ameaçando alguma coisa, procura uma gaiola de fara aí para enfiar. Ah, legal, olha só, na verdade os raios, né, o que se hoje percebe com as câmeras de super velocidade é que eles sempre se disparam dos dois pontos ao mesmo tempo. Eles sempre vêm de baixo e de cima ao mesmo tempo. Às vezes a parte de cima percorre um tamanho maior, às vezes a parte de baixo percorre um tamanho maior, dependendo se os elétrons vêm de cima ou de baixo. Isso não é regra, né? Até porque quando uma nuvem atrita com a outra, uma fica positiva, outra negativa, certo? Então, da onde o raio vai vir é sorte. Se tu tem risco de tomar choque sem estar encostando no chão, olha, cara, aí a gente precisaria ver, porque assim, os raios, embora tenha a parte principal dele, ele tem as ramificações laterais. Se uma dessas ramificações laterais te atingir, então tu tem uma mínima chance, né? Tem casos bizarros, cara, eu tá caminhando na rua, de estar um dia bonito e o cara tomar um raio na cabeça, morrer, na hora, do nada, entendeu? Um dia bonito. Então assim, existem raios em dia claro. E esses raios em dia claro, o que é? Tem uma região que está tendo uma tempestade ali. Tu não está vendo aquela tempestade, certo? Só está escutando de repente lá no fundo. E aí de repente um raio maior caiu naquela região e uma das ramificações dele, como estava muito seco essa região, ele passou pelas nuvens na parte alta. Então ele se ramificou 1 quilômetro para o lado e buf, disparou na tua cabeça. Isso pode acontecer, cara, que bizarro. Claro que assim, é mais fácil ganhar na loto, de repente, que morrer com um raio de dia bom, né? Certo? Mas a vida é assim, tem que estar ligado. E casos disso, né, pedras de gelo, granizo, um dia bom também se formado além, a galera não sabe ainda se é meteorito, né, congelado, que era muito grande e veio caindo, ou se é um fenômeno atmosférico ainda pouco estudado. Mas tem alguns casos de morte por pedra de gelo na cabeça em um dia que não teve granizo em nenhum lugar, só naquela região, certo? Uma pedra única, buf, né, viagem, tem coisas ainda que tem que explicar. Recentemente descobriram uma família de raios que não se tinha notícia ainda. Um raio que ocorre na parte muito alta da atmosfera, quase na ionosfera, e é um raio que é de baixo para cima, que pode prejudicar satélite e que ele é muito rápido de ocorrer, então só as novas câmeras estão conseguindo captar. Então tu vê, tem uma série de coisas aí que tem para estudar, precisando de cientistas em todas as áreas. Recentemente descobriram que na parte mais alta da atmosfera tem umas bactérias que vivem lá. Simplesmente é a maior biosfera da Terra. Porque tu imagina uma esfera daquele tamanho em volta do planeta todo. Então tem vida numa região do planeta que se descobriu há 2, 3 anos atrás que tinha essa forma de vida. E recentemente a gente começou a estudar os fundos dos oceanos com um pouco mais de precisão, né? E então tem uma série de conceitos ainda de biólogos se especializando nas profundezas abissais, tem uma série de formas de vida rolando lá, toda uma coisa que a gente ainda não entende, né? E olha que bonito, então, quanta coisa bacana pra gente estudar. É isso aí, não interessa se é biologia, física, matemática, química, precisamos de vocês, galerinha. Muito bom. E agora eu vou aproveitar esse finalzinho, aliás, acabou, né? Eu vou na próxima aula continuar a física C então, galerinha. E aí eu nessa aí eu tinha sugerido já uma tarefinha, né? É isso aí. Só não